Olá, usuário, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como utilizar o sistema que foi compartilhado com você. Então aqui a gente tem uma série de ferramentas. Se por acaso você não vê uma das ferramentas aqui presentes, que a gente vai passar por dentro do seu projeto, fica tranquilo, só passa mais para frente do vídeo e você vai conseguir ver as ferramentas que estão realmente presentes dentro da sua tela, tá? Vamos começar aqui pela ferramenta de WhatsApp. Então, a gente consegue conectar o WhatsApp para conseguir ver as nossas conversas aqui, os nossos contatos e respondê-los, tá? Então, é só escanear o QR Code. Se por acaso esse timer aqui ir para zero e tiver expirado o QR Code, pode clicar aqui em recarregar que você vai conseguir o QR Code novamente, tá? Então aqui tem toda uma série de instruções em como conseguir conectar o seu WhatsApp. Eu já conectei o meu, eu vou só clicar aqui em voltar. Aqui aparece quando você quer conectar um novo número, já vou mostrar isso também. Mas eu já tendo conectado o meu, um amigo meu aqui já me mandou mensagem. Então, é assim que aparece, tá? As conversas vão chegando e enquanto vão chegando, você consegue pesquisar por nome, você consegue pesquisar por número. Se por acaso você tiver mais pessoas na sua equipe e você quiser taguear, né, as conversas, então de repente eu clico aqui e eu quero colocar um responsável. O responsável, no fundo, vai ser eu, né? Aqui apareceu eu como responsável. Mas se eu tiver outras pessoas na minha equipe, pode aparecer as iniciais dos outros responsáveis. Então, se eu clico aqui em minhas conversas, aqui vai aparecer o Renan. Se de repente eu tiro o responsável, aqui já não aparece nenhuma conversa registrada como minha, porque eu me retirei como responsável, tá? Aqui na conversa você consegue conversar normalmente, tá bom? Então, consegue enviar arquivos, consegue enviar emojis. Aqui, se a pessoa enviar um vídeo, se a pessoa enviar uma imagem também, você vai conseguir ver, tá? Aqui, eu tenho a conexão com a minha lista de contatos. Então, eu tenho o Renan Pinheiro com o telefone e tal. Eu consigo anexar algum tipo de arquivo aqui. Eu consigo arquivar esse contato. Eu tenho aqui uma linha do tempo para saber quais foram os eventos que ocorreram em relação a esse contato desde quando ele entrou. Eu tenho aqui também um botão para conversar usando o número que eu cadastrei, tá? Se você tivesse mais de um número, apareceria aqui outros números. E aqui também tem a conexão com o funil de vendas. Eu estou só citando essas coisas, mas a gente vai ver passo a passo, um por um, tá? Se eu quiser gravar uma mensagem de áudio, eu consigo aqui, clicando, vai aparecer aqui o áudio já gravando, assim como no WhatsApp normal, tá? Eu consigo ir conversando com a pessoa aqui normalmente. Olá, tudo bem? Obrigado pela mensagem. Aqui vai aparecer enviando e pronto, enviou. Aqui nos três pontinhos, o que eu tenho? Eu tenho o meu responsável ou eu posso bloquear o contato. Bloqueando o contato, claro que não vai bloquear no WhatsApp normal, só vai bloquear aqui no sistema, tá? Aqui eu tenho o meu número. Aqui eu posso adicionar um novo número que vai automaticamente para aquela tela, certo? Aqui eu posso criar uma fila de atribuição. Então, enquanto os contatos vão vindo, eles podem ser automaticamente distribuídos, tá bom? Então, se eu tiver mais pessoas na minha equipe, eu tenho mais uma pessoa, mais um atendente, e eu quero que, por exemplo, um contato vai para mim e outro contato vai automaticamente para ele, então eu só clico aqui na fila de atribuição. Eu tenho o meu grupo de usuários. Nesse caso, eu não criei um grupo de usuários ainda, tá? Então, eu posso gerenciar um grupo de usuários. Aqui, eu só tenho a minha própria pessoa como ativo nesse projeto, mas eu posso adicionar um usuário, aí ele apareceria aqui embaixo. E aqui eu crio um grupo de usuários. Então, eu posso criar o grupo de usuários, talvez, não sei, do financeiro, talvez aqui do comercial, do suporte. E aí, eu vou distribuindo de acordo com os diferentes grupos, certo? Isso é bastante interessante para pessoas que têm várias pessoas aqui na equipe, tá? E aqui eu consigo também colocar as minhas respostas rápidas. O que são isso, né? No fundo, as respostas rápidas é a mesma ação que teria no WhatsApp também, tá? Então, eu quero criar um atalho aqui, por exemplo,
Quero criar um olá, ou pelo menos saudação. Aí eu sei que essa mensagem é de saudação. Olá, tudo bem? Como posso te ajudar hoje? Aí eu vou criar uma resposta rápida. Eu clico mais em resposta rápida. Tendo criada, eu posso ver aqui como é que ficou. Olha só. E aqui eu crio e eu posso ver as minhas respostas rápidas, tá? Agora, essa conexão para o funil de vendas, você consegue ver automaticamente aqui, tá? Então, todo contato que chega no WhatsApp, ele automaticamente vai para o funil de vendas, tá? Então, eu consigo comprovar isso daqui, vendo os meus dois contatos, por acaso a Caroline e também o Renan Pinheiro. Eles me contataram nesses últimos minutos, então eles já vieram para cá para o meu funil de vendas. Então aqui no funil de vendas a gente tem diversas ferramentas que a gente consegue utilizar para visualizar melhor os nossos contatos e oportunidades, né? Então o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é justamente isso, é algo em potencial, é talvez uma venda, talvez um contrato, talvez um negócio, talvez uma negociação que está em andamento, como por exemplo aqui a fase já descreve. Então eu consigo só visualizar melhor nesse modo Kanban, que é o display, né? Que é graficamente como está posto aqui na minha tela e na sua também. Eu consigo mudar o nome dessas fases, tá? Então, mudar o nome, mudar o campo, os campos contato, os campos prioridade, observação, eu consigo mudar tudo isso, tá? Então, eu vou vir aqui em Renan Pinheiro e eu tenho as informações gerais, ou seja, ele está no status de novo contato, porque ele realmente é um novo contato. Então, todo contato novo que vem no WhatsApp, ele vai cair na primeira fase do meu funil. Aqui em prioridade, eu tenho as prioridades baixa, média e alta. Eu posso colocar aqui como média. Ele acabou de me contatar. E eu tenho aqui um campinho de observação, tá? Aqui eu também consigo escolher um responsável para cuidar do Renan Pinheiro no funil de vendas, tá? Aqui eu tenho o contato dele. Esse é o contato que está conectado, né, que está linkado com a lista de contatos propriamente dita, tá? Então isso daqui vai sempre estar aqui para você saber exatamente qual é realmente o contato dele. Então eu também consigo adicionar ou excluir os campos aqui da minha lista de contatos. Eu consigo colocar um nome ou nome inteiro, nome, sobrenome, e-mail, telefone, de onde veio, região, etc. Aqui eu tenho os produtos e as tarefas. Eu já vou passar por isso tudo, tá? Consigo anexar um arquivo. Putz, eu quero que fique aqui um boleto, eu quero que fique aqui um projeto, eu quero que fique aqui alguma coisa. Eu consigo colocar aqui e eu consigo também arquivá-lo, tá bom? Assim que eu fiz essas modificações, por exemplo, eu cliquei aqui em prioridade média, eu não posso só sair daqui. Eu tenho que vir aqui e atualizar o registro, tá? Registro atualizado com sucesso. Então agora eu consigo ver que a prioridade do Renan é média. Então eu vou mover, por exemplo, o Renan para uma apresentação, porque eu já entrei em contato com ele e vamos dizer que eu já marquei a apresentação. Vem aqui em... Na verdade, eu vou mover para em contato. Acho que fica melhor porque eu estou em contato. Eu não marquei a apresentação com ele ainda. E pronto. É assim que eu movo os cards, as oportunidades de fase em fase, tá? Como eu falei antes, eu posso sim, você também pode configurar e modificar essas fases se assim você achar melhor. Você pode conversar com o responsável por esse sistema para ver se realmente é isso que você deve fazer. Mas tudo fica aqui nesse botão com essa engrenagem de configurar, tá? Eu venho aqui e eu consigo editar os status, que no fundo são essas fases. Então, eu tenho a fase de novo contato, em contato, apresentação, negociação, ganho e perdido. Mas se eu quiser adicionar também, por exemplo, um documento enviado, eu também consigo adicionar e eu consigo mover, por exemplo, para o meio da negociação. Eu clico em salvar. Agora, se eu voltar aqui, eu tenho novo contato, em contato, apresentação, negociação, documento enviado e ganho e perdido. Então aqui fica muito mais tranquilo
de você adicionar ou excluir as fases que fazem mais sentido para a sua visualização das suas oportunidades, tá? Eu vou vir aqui só excluir, porque de repente não faz mais sentido essa fase para minha operação. Eu clico em excluir, eu clico em salvar novamente, e quando a gente voltar lá para o funil, ele vai estar ele não vai estar mais existente, tá? Aqui eu tenho o link com as outras ferramentas, então quando você abre um card e vê aquela parte de tarefas, produtos e aquelas informações do contato, é daqui que vem, tá? Aqui você consegue também definir especificamente os status de ganho e perdido para ficar bem claro. E aqui são os campos. Então eu tinha aquele campo de baixa, média e alta prioridade, é daqui que advém, tá? Então eu consigo que ele mostre no quadro e eu consigo que ele mostre na própria lista, tá? Então aqui você consegue visualizar melhor o que você... Aqui você consegue definir melhor o que você quer visualizar mesmo no seu funil de vendas, tá? E aqui você consegue também criar mais campos ou excluir campos, tá? Então, de repente, esse campo de observação não faz tanto sentido para mim. Eu venho aqui e deleto, tá? Mas qualquer mudança, da mesma forma das mudanças dentro do funil, qualquer mudança só vai fazer sentido, só vai realmente entrar em vigor se você clicar em salvar aqui, tá? Eu vou voltar, eu vou agora ir diretamente para a área de contatos, só para vocês conseguirem ver. Olha, esses são os contatos que entraram em contato comigo, é claro. E eu tenho esses campos aqui. Da mesma forma, no funil de vendas, eu consigo vir aqui e configurar. Olha, de repente eu quero aqui um dado da residência das pessoas, um dado da origem, de onde nasceu, a data, o nome e sobrenome ou algo assim. Eu venho aqui e clico mais. E eu posso colocar aqui origem. Eu tenho diferentes origens. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste. Aí quando eu clico em salvar, estarão essas opções salvas, tá? Eu não vou salvar, só para facilitar aqui. Voltando aqui para o funil de vendas, era só para vocês poderem realmente ver de onde que surgiu essas informações de contato, tá? Aqui eu também consigo filtrar, então eu posso filtrar apenas os novos contatos. Aí se eu for buscar, vai aparecer apenas a Caroline, mas se eu for colocar o filtro em contato, vai aparecer apenas o Renan nesse caso, porque só ele que está aqui, entendeu? Eu consigo filtrar também por data de criação, então a criação está entre ontem e hoje. Eu vou clicar aqui e, putz, ok. Se está incluindo hoje e esses contatos foram criados hoje, então de repente vai aparecer aqui, só para vocês conseguirem ver melhor também. Eu posso criar uma data de criação e uma data de atualização também. Eu posso definir, eu posso filtrar pelo responsável. No fundo, só tem eu de responsável possível e eu não estou como responsável em nenhum desses contatos, nenhuma dessas oportunidades. Então eu clico aqui em buscar e não vai aparecer nada, porque eu não sou responsável por nenhuma oportunidade no momento. Ou é diferente de, então eu quero ver todas as pessoas que eu não sou responsável, aí ok, aí vai aparecer, tá bom? Então, super tranquilo de usar esse filtro aqui, eu consigo só vir aqui pela data de criação, descendente, ascendente, e também eu tenho aqui o meu relatório, tá? Esse relatório você consegue observar de uma maneira mais gráfica o que está acontecendo, qual foi o lead time, o ticket médio presente nesse funil, eu já falo como é que você consegue visualizar isso, e o último card criado. O último card criado foi agora há pouco, como dá para perceber. Aqui, todos os contatos, eu tenho 50% das pessoas aqui em contato e o resto dos 50% está aqui, né? Como é que você consegue adicionar um ticket? Então agora a gente vai para a ferramenta de produtos, tá? Na ferramenta de produtos vai aparecer que aqui eu não tenho nenhum outro produto. Então vamos criar meu primeiro produto. Qual vai ser o meu primeiro produto? Eu posso colocar aqui produto A, B, C, já está aqui, mas eu vou colocar aqui um produto X. Nesse produto X, eu gostaria que ele tivesse o ticket de R$ 150 e eu vou criá-lo aqui. Perfeito. Eu criei meu primeiro produto.
Agora eu consigo anexar esses produtos e, juntamente com o nome do produto, vem o preço nas minhas oportunidades no funil de vendas, tá? Então eu vou anexar aqui o ticket, o produto com o ticket de R$ 150 aqui na oportunidade chamada Renan Pinheiro, tá? Podia ser o nome de uma empresa, podia ter o nome de qualquer outra coisa, mas aqui tem o nome do meu contato, contato que vem do WhatsApp. Isso pode ser modificado depois, claro. Eu quero colocar o produto X, eu quero colocar 5 quantidades deles, né? 5 vezes o produto X. Aí aqui vai ficar com o ticket total, a somatória de 5 vezes 150. Eu clico em salvar. Novamente, é muito importante clicar em salvar, tá? Senão, não vai funcionar. Senão, se você clicar fora desse quadrado, fora desse modal, ou aqui no X, sem salvar realmente as mudanças, não será salvo, tá? E fica um valor total de 750. Então, agora dá para ver o ticket por fora também. Então, olha, ficou um ticket aqui em verde de 750. E o relatório também. Olha, o ticket médio de 375, porque por acaso eu tenho só dois contatos, só duas oportunidades. E uma delas tem um preço de 750, a outra delas não tem nenhum, então vai dividir pela metade. Então, só para vocês entenderem como é que funciona aqui os relatórios, como é que funciona aqui também o ticket, tá? E aqui eu tenho esse ticket, de repente eu quero de repente a negociação não deu certo e ele não quer mais esse produto, então eu clico aqui em X, não vai mais ter nenhum produto. Aqui vai ter o produto zerado e o ticket voltou para zero. Então, se eu for aqui em relatório novamente, o ticket médio vai estar zero, tá? Uma tarefa. Então agora a gente vai para o campo das tarefas. Eu consigo marcar dois tipos de tarefas, tá? Eu consigo marcar a tarefa que é genérica, que é o que a gente vai fazer, ou uma tarefa um pouco mais específica, que a gente vai fazer em segundo lugar. Então aqui em tarefas, vai aparecer que eu não tenho nenhuma tarefa ainda, então beleza. Venho aqui, clico em mais tarefa, eu coloco um título, por exemplo, tarefa Y, é um to-do, eu ainda não estou fazendo e nem fiz, nem concluí ainda, eu vou atribuir a mim. Eu quero agendar essa tarefa para as 14, 5 horas do dia 15, ou seja, amanhã, 15 de janeiro de 2026. Tá aqui. E concluir a tarefa Y. Vem aqui em mais tarefa e pronto. Vai ter agendado para 15 de janeiro às 5 horas. Vai estar como pendente, porque no fundo eu não estou nem fazendo e nem concluí a tarefa, então ainda vai estar como pendente, preciso começar essa tarefa. Aqui vai ter uma pequena descrição e uma tarefa, assim, o título de forma geral, né? Eu consigo filtrar aqui por status, então posso ir todos em pendente, em andamento ou finalizado, ou posso só colocar todas, né? Se eu colocar aqui para filtrar em andamento, não vai aparecer a minha tarefa, porque a minha tarefa está pendente, né? Vou clicar aqui em todos, pronto. Aqui vai aparecer todas as tarefas, né? Eu posso clicar aqui em minhas tarefas. Isso, novamente, é para as pessoas que compartilham um projeto, tá? Então, se você está aqui sozinho, não tem problema, todas as tarefas serão suas. Mas se você tiver mais pessoas aqui compartilhando com você, você pode clicar em minhas tarefas, que vai aparecer apenas as tarefas atribuídas a você, tá? E também aqui um filtro de agendado. Então, está agendado para 15. Vamos buscar aqui. Beleza, a minha tarefa apareceu. Mas se eu colocar aqui uma tarefa agendada para dia 16, minha tarefa já não vai mais aparecer, tá? Vou aqui filtrar por todos, só as minhas, e vai voltar. Eu posso clicar em mais tarefa e continuar criando tarefas. Eu posso colocar... eu posso arquivar tarefas também. E aqui uma tarefa um pouco mais específica, que é aquela que preenche o contato. Então eu venho aqui em Renan Pinheiro e eu quero fazer follow-up com o Renan. Fazer follow-up. Eu vou agendar para dia 16/1 de 2026.
eu vou atribuir para mim e vai estar como pendente ainda. Perfeito. Então agora eu adicionei um outro tipo de tarefa. Eu ainda vou conseguir ver a tarefa aqui em tarefas, mas vai estar um pouco diferente. Aqui é uma tarefa Y genérica. Aqui é fazer follow-up com um contato específico, tá? Então aqui, se eu for para cá, eu consigo ver exatamente o link do funil de vendas dessa oportunidade, desse contato. Se eu for para cá em tarefa Y genérica, não tem nenhum link, porque é uma tarefa genérica, eu só preciso concluí-la, certo? Então se eu for para cá e ver, eu consigo ir diretamente para o link do funil, e do link do funil eu posso clicar aqui em conversar. Então se é para fazer follow-up, só venho aqui em conversar e olá, como você está, etc. Estou fazendo follow-up. Aqui um follow-up normal, mas é só para vocês conseguirem ver como que essas tarefas, como que esses contatos de funil de vendas e o WhatsApp estão conectados, tá? Dá para você ir de um para o outro e de outro para um. E claro, todas as tarefas, tudo que você tem de notificação, fica aqui nesse sininho, tá? Então eu venho aqui, esse pequeno sininho, e você recebeu uma tarefa, etc. Aqui também você vai receber as mensagens de escalonamento para atendimento humano, tá? Então, quando o chatbot, o agente de chat, o agente de IA, como você preferir chamar, ele quer escalonar para um humano, dependendo da sua documentação, você vai receber aqui um apito sonoro, um pop-up na tela, para você ser levado diretamente para essa conversa, e também aqui uma notificação, tá? Só para vocês ficarem cientes também, eu venho aqui e posso mudar para o modo noturno tranquilamente. Agora a tela fica mais escura, tá? Então talvez seja melhor para os olhos de alguns, talvez outros gostem de um modo mais claro. Aqui a gente passou pelo funil de vendas, passamos pelos contatos, produtos e o WhatsApp. Agora falta o agente de chat e as ferramentas de conversões. Novamente, se vocês não possuírem uma ferramenta dessas no seu projeto, não tem problema nenhum. Vá para a parte do vídeo que realmente possui a explicação para as suas ferramentas mesmo. Aqui em agente de chat, é realmente um agente de inteligência artificial que vai responder os seus contatos à medida que eles vierem, tá bom? Então aqui eu tenho a configuração de forma geral, tem duas configurações que são necessárias para o bom funcionamento, tá? Para o funcionamento de uma forma geral. Eu preciso vir aqui e ativá-lo, eu preciso ativá-lo no meu número, tá? Então clicando nessa chave aqui, eu preciso também aqui definir os períodos para atendimento humano. Pensa nessas janelas como se fosse uma jornada, assim, a jornada de trabalho, certo? Então, como que eu vou conseguir definir quando que é a jornada de trabalho dos atendentes humanos, tá? Porque o atendente de IA, o agente de IA, não para de atender, mas aqui só vai definir quando que ele vai poder escalonar, tá? Então, de repente, ele não vai poder escalonar na segunda-feira, das 9 às 17, na quarta e na sexta. Então eu vou atualizar aqui o chatbot. Pronto, ele não vai poder escalonar. No resto dos dias ele pode escalonar quando ele quiser, porque a gente vai fazer turno, por exemplo. Aqui mais uma configuração. É a base de conhecimento, tá? Então carrega os documentos para fornecer o conhecimento específico ao chatbot. Aqui, as alterações feitas na base de conhecimento só terão efeito em novas conversas. As conversas existentes continuarão usando a base de conhecimento anterior. Como que você consegue mudar isso? Você consegue ligar e desligar e ligar o chatbot quando você quiser, tá? Então, você pode tornar uma conversa antiga uma nova conversa muito facilmente para que a nova base de conhecimento entre em vigor, né? E aqui você tem as instruções propriamente ditas, tá? Então, aqui é o prompt. Aqui é o prompt do seu agente de IA. Você tem a definição da função dele mesmo. Isso aqui tudo ele vai ler, vai entender e vai ponderar, de repente, com o que foi dado, né? O que foi dado para ele de insumo em relação aos contatos dele. Então aqui você tem a definição da função, sobre a empresa e os produtos e os seus serviços, o tom da conversa, então qual que vai ser a persona dele. Você pode colocar um nome se você quiser, as orientações sobre a base de conhecimento. Então aqui, qual que vai ser a prioridade?
o que que o agente de IA vai olhar primeiro? Ele vai olhar as instruções, o prompt, ou ele vai olhar a base de conhecimento primeiro? Primeiramente, ele vai olhar o prompt, tá? Então aqui é muito importante você focar em escrever um bom prompt para depois colocar aqui arquivos da base de conhecimento, talvez cardápios, talvez arquivos de arquivos de identidade da empresa, sabe? Quem somos, missão, visão e valores. Então é muito importante você primeiro focar aqui no prompt, tá? Aqui o prompt tem várias caixinhas, tá? Aqui especificamente sobre as orientações sobre a base de conhecimento, a prevenção de informações incorretas, então aqui se você coloca as regras de forma geral, o encaminhamento para o atendimento humano. Então, aqui é exatamente como ele vai reconhecer que ele precisa transferir para um humano, como ele precisa escalonar. Então, de repente, se o contato ficar bravo, olha, então agora eu não posso mais tratar disso, eu vou ter que escalonar. Aqui são links úteis. Se você quiser, por exemplo, passar um link de uma agenda sua, ele pode passar, tá? E exemplos de conversa. Então, exemplos comuns, conversas muito comuns, conversas muito rotineiras, né, que aparecem o tempo todo, para deixar o agente de IA bastante afiado nesse sentido. E, novamente, aqui é imprescindível, você precisa clicar em atualizar instruções, senão não vai funcionar. Todo o trabalho que você fizer, se você sair dessa tela, vai ser perdido, tá? Aqui, o tipo de instrução, você pode escrever um prompt estruturado, como está aqui, nessas caixinhas, e cada uma dessas caixinhas vai ter um izinho aqui de informação para você conseguir entender, e uma dica. Então, dica, alinhe o tom com a identidade da sua marca e o perfil do seu público. Dica, inclua a missão da sua empresa, etc. Então, para facilitar bastante. E aqui você tem o livre. Isso aqui são apenas instruções personalizadas, vindas mesmo de uma conversa sua com talvez uma outra IA que você construiu um prompt um pouco mais aprimorado. Você vai escolher, tá? Você pode escolher entre o tipo de instrução livre ou o tipo de instrução estruturado, tá? De qualquer forma, precisa clicar aqui em atualizar instruções. Se você não está conseguindo ver esse botão de atualizar instruções, você clica em Ctrl menos, você dá zoom na tela, tá? Ó, pronto. Ou clique em Ctrl mais para você conseguir ver melhor. E agora vamos para a última ferramenta aqui, a gestão de conversões. Para que serve a gestão de conversões? Aqui ela serve para você conseguir traquear a origem, de acordo com as palavras-chave, das suas mensagens de WhatsApp, tá? Então, de onde veio essa mensagem de WhatsApp? Veio de X origem, de acordo com essa palavra-chave que eu coloquei aqui para realmente caracterizar e eu conseguir reconhecer a origem desse contato, a origem dessa conversa, tá? O que ela consegue fazer também? Ela consegue mover o card de acordo com o andamento da conversa do WhatsApp. Então, os cards aqui do funil de vendas, eu consigo mover de acordo com o andamento dessa conversa. Então, de repente, eu tenho... A primeira mensagem é: olá, tudo bem? Vim aqui de X origem. Perfeito. Aí ela vai entrar... Ela vai entrar como na origem do Instagram, vai entrar como na origem de outdoor, não sei. Aí ela anda com o contexto anda na conversa, e aí você consegue, por exemplo, também colocar uma mensagem de rastreio que você mesmo mandou. Então, se você mandou na conversa reunião agendada, o card vai automaticamente para o status de reunião agendada, por exemplo, entendeu? Então, aqui, a gente consegue criar um status de origem, ou não sei, Instagram, pode ser. Então, Instagram, eu vou saber que ele vai ter vindo do Instagram assim que eu criar uma mensagem de gatilho. Qual vai ser a mensagem de gatilho? Olá, vindo do Instagram. Deixei aqui bastante específico, né? Qual é o número que vai ser utilizado? Aqui mesmo. Pode ser usar existente. Então, as pessoas que vierem mandarem essa mensagem, automaticamente já vai rastrear, tá? Aqui eu consigo também integrar com o Meta Ads.
Aqui eu tenho uma mensagem nova, certo? Olá, vindo do Instagram. Eu consigo adicionar novas mensagens. Eu consigo adicionar um novo status, tá? Aqui quando eu clico em ver conversões, vai ver que eu tenho sim duas mensagens, só que não foram rastreadas, certo? Então aqui apareceu 2 leads no dia 14, não foram rastreados, eu consigo baixar isso como uma imagem. A mesma coisa aqui com esse outro gráfico, eu consigo perceber que vindo do Instagram não veio nenhum, certo? Aqui também eu tenho o progresso diário por status, então quantas pessoas vieram no Instagram a cada dia, eu consigo ver tudo isso, tá? E se de repente não rastreou, mas o Renan Pinheiro veio aqui pelo Instagram, então eu consigo vir aqui e modificar depois. Olha, pronto. Agora eu sei que o Renan Pinheiro veio do Instagram e que vieram 2 leads. Só que um veio do Instagram e o outro não foi rastreado, tá? O outro não tem uma origem concreta, eu não sei de onde a Carol veio, por exemplo, tá? E aqui eu consigo ver o meu funil. O funil tá assim porque existe só um, certo? Então, eu vou eu vou configurar novamente para criar um outro status, né? Vamos dizer que ele veio do Facebook. Olá, vim do Facebook. Então agora eu vou ver as conversões e já modificou o gráfico, tá? Porque eu sei que uma fase veio do Facebook, outra fase veio aqui do Instagram. Eu consigo entender também o que está acontecendo aqui com o progresso diário dos status. Eu modifiquei aqui e agora eu sei que agora eu sei que ele passou, certo? Aqui eu coloquei errado. Aqui essa parte do Facebook, vou colocar como reunião agendada. Agora, se eu for ver conversões, agora eu entendi que ele veio do Instagram e agora está com a reunião agendada, certo? Então, é assim que você vai progredindo e entendendo, tá? E a partir do momento que alguém mandar, desculpa, eu mandar para alguém do Instagram, eu mandar para algum outro que não foi rastreado, reunião agendada, esse card vai se mover automaticamente para o status de reunião agendada, tá? Um detalhe muito importante, que ele precisa ter as mesmas fases do funil de vendas e aqui de conversões, tá? Então eu preciso ter as fases correspondentes, porque senão nunca vai funcionar. Ele não vai entender que ele veio do Instagram e que ele precisa ir para apresentação ou negociação ou para reunião agendada. Se eu não tiver aqui uma fase escrito reunião agendada, certo? Então, isso você consegue entender mais com a pessoa que é responsável por esse projeto, tá? Aqui eu fui explicando o passo a passo, bem simples, mas qualquer outra dúvida, por favor, checa com a pessoa responsável pelo projeto, a pessoa que te entregou esse link, tá? Muito obrigado.